Essas ferramentas vai incluso a manta antiestática, emborrachada e organizadora, que permite que você organize tanto as ferramentas quanto as peças, as partes do celular, para que na hora que você desmontar, você tenha uma ordem para estar montando, né? Você desmonta, coloca as partes, os parafusos, e quando você começar a montar, você vai usando as partes de acordo com o que você desmontou. Ela te auxilia totalmente na sua desmontagem, ela te auxilia na organização das suas chaves aí do seu kit, tá? Todas essas ferramentas aqui estão inclusas no kit. Olá a todos, meu nome é Wilson Santiago. Nesse vídeo eu preciso falar com vocês sobre solda. Por que solda? Trabalhando com a manutenção de celular e tablet, você vai se deparar com a necessidade de remover a bateria de um tablet para dar choque. Você vai se deparar com a necessidade de ressoldar um conectorzinho de alto-falantes de bateria de tablet, tá? Você vai se deparar também com a necessidade de construir algumas ferramentas, como por exemplo, colocar um jacarezinho, tá? Num conectorzinho de um celular para facilitar aí um diagnóstico, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, onde eu tenho um cabo de celular com dois jacarezinhos, positivo e negativo, para dar choque em bateria ou para tentar ligar um aparelho celular e fazer um diagnóstico, tá? Então, não adianta eu pedir uma ferramentazinha dessa sem que eu não ensinei como trabalhar com solda, como que você vai fazer e proceder a solda, tá? Os procedimentos para solda são muito simples, porém você precisa seguir eles rigorosamente, tá? Exemplo: quando você vai soldar um objeto, você precisa ter os conhecimentos de como você vai proceder essa solda e ter as ferramentas necessárias para proceder, para fazer essa atividade, né? As ferramentas necessárias são um sugador para você remover a solda. Como que funciona esse sugador? Você amolece a solda com ferro, puxa essa alavanquinha para baixo, você amolece com ferro de solda e vem com o sugador em cima da solda quente e aperta esse botãozinho. E ela puxa, tá? Então você coloca em cima da solda e ela puxa a solda, tá? Você não pode tampar totalmente, porque senão ele não consegue puxar. Você faz assim, amolece a solda com ferro e coloca o sugador em cima e aperta esse botãozinho e ele puxa a solda para dentro, tá? Então você vai precisar de um sugador. Vai ser muito importante o estanho. O estanho, além de ser utilizado para proceder à solda, ele também é utilizado para você passar o calor do ferro de solda para a peça que você quer dessoldar ou soldar. Por quê? Porque primeiro você estanha a ponta do ferro de solda, ok? Depois que você estanha a ponta do ferro de solda, você estanha também o objeto que você quer dessoldar, tá? Conforme você esquenta, o calor é transferido através desse processo, tá? Ó, aí eu já soltei aí os fios que eu queria soltar. Por exemplo, eu tenho essa placa aqui, que é uma placa de fonte de computador, tá? Se você ficar passando o ferro de solda em cima da solda, às vezes você vai ver que não vai soltar a solda. O que você precisa fazer? Quando a solda é antiga, ela tem tipo uma resina em cima. Você pega o estanho, derrete o estanho em cima do componente que você quer dessoldar, aí vai haver a transferência de calor. Você estanha a ponta do ferro de solda e também estanha a peça que você quer dessoldar. Aí é transferido o calor e você consegue remover a solda, tá? Então você precisa entender os procedimentos, senão você vai ficar se matando e não vai conseguir fazer, tá? Então, por exemplo, eu vou soldar um fio. Primeiro eu aqueço o fio que eu quero soldar. Depois que eu aquecer, eu pego o estanho, passo o estanho no fio e deixo o fio todo cheio de solda. Aí eu venho com esse fio, coloco em cima de onde eu quero soldar, que já tem que estar com estanho também.
Aí eu uno a solda da placa com a solda do fio. Essa solda foi eu mesmo que coloquei, estanhando, a gente chama de estanhar. Você passa o estanho no fio e passa o estanho na placa. Aí você esquenta o estanho que está no fio e esquenta o estanho que está na placa, e eles se unem e aí ele se funde, né? Então é muito importante você tomar cuidado com os procedimentos. Por quê? Porque você vai precisar remover o fio de bateria de uma placa de tablet, entendeu? E eu preciso que você saiba fazer esses procedimentos, tá? E refazer depois que você der o choque na bateria. Você tem que ir lá soltar o fio, ok? Soltei o positivo, soltei o negativo. Ok, eu soltei os dois fios, depois eu tenho que vir aqui e soldar novamente, tá? Então é muito importante você prestar bastante atenção nessa aula para você entender, tá? Os materiais necessários vai ser o sugador, álcool isopropílico, estanho, tá? Um pincel para mim estar limpando a placa que eu vou estar fazendo a solda. Você pode usar o álcool isopropílico para limpar e tirar toda a resina que tiver na placa, tá? Você vai precisar de um ferro de solda com suporte para evitar acidentes e uma esponjinha umedecida para você limpar a ponta do ferro de solda, porque sempre vai pegando impurezas no ferro de solda e você tem que toda hora estar limpando a ponta do ferro de solda, tá? O ferro de solda ele tem que estar aquecido antes de você começar o procedimento, então primeiro você aquece o ferro de solda, tá? E aí, com as ferramentas adequadas, você começa a proceder a soldagem do componente que você precisa, tá? Antes de você ir mexer em conector, galera, primeiro você precisa entender e trabalhar com solda, tá? O trabalho no conector é o mesmo procedimento, só que bem mais trabalhoso, né? E mais delicado, porque existem componentes em volta do conector que não podem ser danificados, tá? Então é muito importante você prestar bastante atenção nesses detalhes, tá? E depois eu queria que você montasse esse cabinho aqui, ó, tá? Você vai adquirir 2 jacarezinhos, você vai pagar nesse jacarezinho aí 50 centavos, você vai soldar um fio positivo de um conector no jacaré, tá? Eu preciso que você monte esse aqui, ó, porque você liga no carregador e esses dois aqui você liga na placa, tá? Para você ver se a placa está funcionando, tentar ligar ela pelo carregador, tá? Aparelhos da Samsung, aparelhos que removem bateria, você pode usar essa ferramentazinha aqui para fazer esse tipo de teste, tá? Caso você não tenha o amperímetro, né? Então na próxima aula a gente já vai trabalhar a questão do diagnóstico, tá? Em tablet e celular, e aí a gente vai precisar de algumas ferramentas, a gente vai precisar mexer com solda, porque você vai remover a bateria do tablet para dar um choque, você vai precisar mexer com solda. Aí você dá um choque e depois tem que colocar de volta para ver se o tablet está funcionando, tá? Então é muito importante você tomar cuidado com isso, tá? Nesse vídeo eu quero que você aprenda a fazer a solda e preste bastante atenção, tá? Eu preciso também que você adquira uma fonte de computador, que você desmonte ela, deixe só a placa, porque essa placa aqui está cheia de componentes soldados, vários capacitores, transformadores, um monte de aparelhinhos aqui. Eu preciso que você remova eles, tá? Com o sugador e o ferro de solda, eu preciso que você remova esses capacitores, eu preciso que você ressolde os capacitores, tá? Você remove o capacitor e ressolve o capacitor. Ok? E aí você pratica essa questão de soldar e dessoldar, tá? E aí você ganha uma prática com a solda. Assim, quando você chegar um tablet na sua loja, você já remove a bateria, você já põe para dar um choque, daqui a pouco você já solda de novo. Às vezes, galera, quando a gente abre um tablet, esse alto-falante aqui, ó, ele fica na placa, na tampa de cima. Quando você remove a tampa, ela quebra o fio e aí você tem que ressoldar, tá? Então é muito importante você entender os procedimentos de solda para você estar soldando e dessoldando quando necessário, tá? Em um outro vídeo bem mais para frente a gente vai trabalhar a questão de troca de conector. Só que a troca de conector é algo que exige muita experiência, muito cuidado, muita delicadeza, ferramentas adequadas, tá? Então não é algo que você precisa se preocupar na manutenção. Você pode simplesmente terceirizar esse serviço por enquanto, tá? Até você ter mais experiência com solda e com placa para você poder estar fazendo esse procedimento, porque existe um grande risco de componentes próximos da placa. Essa daqui é uma placa, tá? Aqui eu estou usando um suportezinho para prender ela, para remover o conector. Só que do lado aqui ó, tem vários componentes.
tem microfone, tem bastante coisa aqui que com calor excessivo pode ser danificado e você prejudicar o funcionamento da placa, tá? Então, enquanto você não tiver experiência, conhecimento suficiente para trocar um conector, o que você vai fazer? Você pode terceirizar esse trabalho, tá? Levar para uma empresa que presta serviço para lojista, eles cobram em torno de R$30 para estar trocando o conector para você, e você repassa por 60, por 80, tá? Até você aprender, ok? Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Assista o vídeo até o final. E na próxima semana tem mais um vídeo para vocês sobre manutenção de celular. E toda semana eu vou estar postando um vídeo aí para você ir aprendendo cada vez mais sobre manutenção de celular, ok? Galera, nesse vídeo a gente precisa trabalhar com solda. Entender melhor como trabalhar com solda. Aqui eu tenho um conectorzinho de uma placa de celular. Para remover esse conector com segurança, primeiro eu preciso ter alguns conhecimentos para trabalhar com solda, tá? Para entender melhor os procedimentos de solda, a gente precisa começar bem do começo, tá? Como que a gente vai entender a solda, como que a gente vai trabalhar com solda, tá? É muito importante e isso leva prática, tá? Não adianta você já ir direto querer trocar o conector, porque vai dar merda. É melhor você praticar um pouquinho com solda, entender melhor como é que funciona a solda, tá? Aqui eu tenho um ferro de solda normal. É um ferro de solda da Ikari, tá? É um ferro de solda que eu já tenho ele há bastante tempo, há uns 3 anos. Esses ferros da Ikari têm uma boa qualidade, tá? E aí pode ser o suficiente aí para você fazer pequenos reparos na sua assistência, remover aí uma bateria de tablet, remover um conector em alguns casos, né? Ele não é próprio para você colocar o conector, porque precisaria de um ferro com controle de temperatura e mais potente, tá? Aqui eu tenho um suporte para descanso do ferro de solda, tá? É um suportezinho simples que você gasta aí na faixa de 40, 50 reais nele. Dos mais caros, né? Um que vem com lupa e com um monte de frescura. Esse aqui eu paguei. Esse suporte aqui eu comprei o mais baratinho, paguei 18 reais, tá? Aqui eu tenho um ferro de solda da Yashun com controle de temperatura, tá? Esse daqui é mais próprio para você estar removendo o conector, ok? Aqui eu tenho pasta de solda, tá? Pasta para soldar. Aqui eu tenho estanho. Esse aqui é o estanho do tipo grosso. E eu tenho um rolo mais fino, que é para uso em conectores, tá? Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês é o sugador de solda. Esse cara aqui é o sugador, ele vai ser muito útil aí para você estar removendo solda, tá? Então o que você faz? Você esquenta a solda, coloca ele e aperta o botão, ele puxa a solda, tá? Nós vamos entender melhor como que ele funciona aqui, o sugador. Então a gente vai precisar de sugador, estanho, um ferro de solda, tá? E o descanso para o ferro de solda. A gente vai precisar de uma esponja molhada aqui também para a gente estar removendo alguns excessos aqui. Nosso ferro já está quase no... Para praticar um pouco de solda, o que a gente vai estar usando? A gente vai usar uma placa de fonte de computador, tá? Essa placa de fonte de computador aqui, como a solda está muito suja, a gente primeiro vai lavar ela, tá? Com álcool isopropílico e um pincel. A gente vai tirar todo o excesso de sujeira aqui dessa placa, tá? E nós vamos praticar a solda nessa placa aqui, ok? Então é muito importante aí que você consiga aí uma fonte de computador, desmonte ela, atrás tem uma placa. Nós vamos usar essa placa aí para estar praticando a questão da solda, tá? Aqui nós vamos remover componentes e repor componentes aí.
Esses fios aqui, ó, você pode remover esses fios, tá? Você pega um alicatezinho de corte simples aí, ou uma tesoura qualquer. Você pode remover todos esses fios aqui, ok? O nosso objetivo aqui é entender o procedimento da solda, tá? Aqui nós temos a placa, tá? Com o ferro de solda, o que a gente vai estar fazendo? Ó, a gente vai estar esquentando essa solda. Com uma malha de limpeza, ó, eu vou estanhar a ponta do ferro, tá vendo? Olha só, a solda derretendo. Aí eu venho com o sugador aqui, ó. Olha só. Esquentou. O sugador ele puxa a solda todinha, ó. Esquentou a solda. Você vem com o sugador, ele puxa a solda todinha. Esquentou a solda. Então, ó, desse ângulo aqui para ficar mais prático para enxergar, ó. Com o ferro de solda, a gente esquenta a solda. Ó, aperta o botão aqui e fica com o dedo em cima desse botãozinho e vai amolecendo a solda na placa, ok? Vai amolecendo a solda na placa. A solda amoleceu, você encosta o sugador e aperta aqui. Com o ferro de solda, amolece a solda. Com o sugador, puxa a solda. O caroço de solda vai sumindo totalmente. Ó. O caroço da solda vai sumindo e vai sobrando os buracos. E aí a gente consegue passar aqui o... Ó. Você vai amolecendo. E com o sugador para fazer a solda
O procedimento é o mesmo. Depois de ter removido toda a solda velha, você pega o estanho, passa no ferro, estanha o ferro, tá? Estanhou o ferro, você estanha o objeto que você vai soldar. Depois que você colocar a solda na placa, aí você vem com o fio que você vai soldar, tá? E você efetua a solda. Ó, se você vai soldar o fio, você tem que primeiro aquecer o fio, estanhar o fio e depois fazer a solda. Soldei um fio. Aquece o fio. Estanha o fio. Aqui, ó, eu soldei o fio na placa, tá? Então é muito importante você praticar isso. Remover solda, refazer solda. Remover solda, refazer solda. Depois que você soltar várias soldas, depois que você remover vários componentes como capacitores, tá? E ressoldar os componentes, aí você vai ter uma prática melhor de solda e aí você vai estar preparado aí para partir para uma solda mais complexa, tá? Porém, primeiro é importante você começar a praticar o procedimento de fazer a solda, de remover a solda, para que você fique melhor preparado para estar removendo um conector, tá? Para você chegar a mexer com o conector, você precisa estar melhor, né, no procedimento de soldar e dessoldar, tá?